vídeo aqui no canal e bem-vindos à primeira resenha aqui no canal. E hoje na primeira resenha, o livro do qual eu vou tratar é esse aqui, O Monte dos Vendavais, ou Morro dos Ventos Uivantes do Brasil. Não passem a mesma vergonha que eu, achando que são dois livros diferentes. O nome é do português do Brasil e o outro é português de Portugal. Sobre essa obra, é uma obra de amor e ódio. A única obra escrita pela Emily Brontë, que foi acusada na época de ser amoral e perversa, hoje é um dos clássicos da literatura inglesa. Ela foi escrita por volta de 1847, né? 1847 foi o ano de publicação, mas foi escrita ali por volta daquele tempo, né? No século XIX, na Inglaterra. E ela trata do romance de Catherine e Heathcliff, que desde o começo, desde que se conhecem, vão nutrindo um amor enorme um pelo outro, que é um amor que começa meio que na irmandade, né? Porque eles são criados juntos. E depois se desenvolve para um amor mais amor, como a gente conhece, né? Amor erótico. Essa história aqui, ela é escrita através de analepse. O que é analepse? É como se fossem flashbacks, sabe? Aquelas voltas no tempo. Porque ela não começa no começo mesmo da história, que é quando Heathcliff meio que adotado, né? Trazido pelo pai lá da casa e tal, não sei o que. Ela começa com um tal de Mr. Lockwood, que é lá no futuro, é depois de tudo isso que aconteceu. Mas é no mesmo lugar, que é lá no Monte dos Vendavais, o Morro dos Ventos Uivantes. Eu vou falar Monte dos Vendavais, mas vocês vão entender, né, gente? Ele vai passar uns tempos ali, ele quer passar uns tempos ali no interior da Inglaterra e tal, e vai pra Granja dos Tordos, que é o lugar perto ali do Monte dos Vendavais, e ambas são propriedades do Heathcliff, na altura Mr. Heathcliff. E aí ele meio que vai ficar sabendo da história que se passou lá através da criada da casa, que foi praticamente criada junto com Heathcliff, mas virou criada, né? Foi criada como criada também. E ela conta tudo que se passou ali. E aí é aí que vai narrando. Então, o livro é a Nellie, que é a criada, contando essas histórias pro Mr. Lockwood. Essa história, ela passa em duas gerações, né? A principal, né, a coisa que todo mundo conhece é o Heathcliff e a Catherine. Só que eu não sei se isso é dar spoiler ou não, mas eu creio que quem esteja vendo a resenha já tenha lido o livro, ou pelo menos ouvido falar. A Catherine morre. Mas aí ela deixa a filha dela, e o Heathcliff tem filho com outra mulher, que era a cunhada da Catherine, né, irmã do Edgar. E aí esses filhos também vão se apaixonar e vão ter algo entre si e tal, não sei o que. Mas aí tem também o irmão da Catherine, né, da primeira Catherine, que também tem um filho, o Hareton. Enfim, é uma trama toda, né? Mas basicamente o que é a história? O Heathcliff, ele é um menino órfão, né? Que pensa que ele tem origem cigana ou algo assim, que era criado na rua, tava na miséria. E Mr. Earnshaw, que era o pai ali da família Earnshaw, que era dono do Monte dos Vendavais, ele vai pra Liverpool um dia, faz uma viagem, e aí ele vê esse menino, e ele leva esse menino pra casa e diz que vai criar ele, entendeu? Tipo, ele diz que ficou com dó e tal, não sei o que, mas esse Mr. Earnshaw já era uma pessoa, assim, bem, digamos assim, não era muito afetuosa, né? E aí o que acontece? Ele tinha mais dois filhos, que era a Catherine e o Hindley. E ambos ficam com ciúme, mas pouco tempo depois aí a Catherine começa a ser muito amiga dele, muito parceira, muito companheira, e eles brincam juntos sempre. E estão sempre, sério, estão sempre grudados. Se desenvolve um amor muito, como eu disse, né, no começo fraternal um pelo outro, mas o Hindley fica com ciúmes. E é isso, e vai se desenvolver nessa história. Detalhe importante, né, o Hindley, que é o irmão da primeira Catherine, quando o pai morre, é ele que assume a casa, né, tudo. E aí é ele que afasta o Heathcliff de tudo, tratando ele como um criado. Aí ele tem um filho também, que é o Hareton, e o Hareton também vai ser importante no final do livro. Enfim, a história trata desse amor impedido, entendeu? Esse amor impedido e essa história que vai mostrando o pior lado do ser humano, sabe? São personagens que muitas vezes algumas pessoas deixam de ler porque, tipo, não aguentam os personagens. Tipo, sério, eu ficava pé da vida com a Catherine, tipo, ela era, na minha opinião, era muito chata, sabe? Mas depois de ter lido e analisado melhor essa obra, tipo, eu gosto muito agora e entendo várias coisas. É só lendo pra saber, gente, só lendo pra saber. Agora, alguns pontos importantes sobre esse livro. A má recepção. Ele foi muito mal recebido na época. Esse romance, que hoje é considerado um clássico da literatura inglesa e literatura também no geral, na época foi super mal recebido. Por quê? Porque foi escrito na Inglaterra, na era vitoriana, né? Na época da Rainha Vitória. Ou seja, as pessoas, elas estavam mais daquele puritanismo, sabe? Era uma hipocrisia, era, porque ninguém é tudo certinho e tudo mais, mas era muito aquela coisa de dar nas vistas, sabe? Então, o romantismo ali era aquela coisa idealizada mesmo e tal. Então, quando essa obra foi escrita, essa obra que mostra
o ser humano com os piores sentimentos, sabe? De raiva, de vingança, tipo... Porque a história começa, você acha que vai dar tudo certo entre a Catherine e o Heathcliff. E dá tudo errado, do começo ao fim, entendeu? E o Heathcliff, que parecia que ia ser o coitadinho da história, ele é o pior. Ele é o pior, das pessoas que têm mais raiva, sabe? Porque ele faz coisas muito horríveis mesmo. E a pessoa começava a ler aquele romance achando que ia ser aquele romance bonitinho e tal, não sei o quê, e é desgraça até o fim, gente. Então foi por isso que não foi muito recebido ali na época, mas hoje é muito reconhecido e é uma obra brilhante, é incrível mesmo. Sobre os personagens, que tem a ver também com isso, com esse romance diferente, os personagens são complexos. No romantismo a gente sempre tem aquela coisa idealizada, o herói romântico, a historinha aqui no final dá tudo certo e tal, não sei o quê, e aqui não é bem assim. Só que ainda é uma obra que se enquadra no romantismo, né? Eu já vou falar sobre isso. Mas enfim, as personagens são complexas, então não tem aquela coisa de bem e mal, aquele maniqueísmo, sabe? Elas têm a parte boa e a parte ruim, entende? Mas por mais que nesse livro eu acho que a Emily Brontë, ela foca mais na parte ruim das pessoas, é uma pessoa ali que você não pode enquadrar assim, ele é bonzinho, ou não, ele é do mal, ele não tem isso aqui, é simplesmente uma história. Mas ainda assim, eu sinto que, tipo, essa obra, isso é uma coisa que eu acho, né, não sei. Eu sinto que essa obra se enquadra no romantismo também, por causa de quando foi escrita, e mesmo assim, mesmo que não tenha aquela coisa de tudo bonitinho e tal, o romantismo não é só isso, coisas ruins também podem ser idealizadas, e eu sinto que é ali, são personagens que têm, tipo, coisas ruins, é uma coisa meio mórbida, com mortes e tudo mais, mas ainda assim é num universo mais idealizado, sabe? Não é uma coisa realista, é idealizado ainda essa história. Então é isso, ainda tem esse tom idealizador do romantismo, apesar dos personagens serem complexos. O Heathcliff, o que ele é? Ele é mau, ele tem muita raiva, tem muito ódio, ele tem aquela sede de vingança, ele passa a obra inteira tentando se vingar das pessoas, principalmente do Hindley, que era o irmão mais velho. E desconta isso nos filhos das pessoas, na filha da Catherine, no filho do Hindley, que é o Hareton. E é assim, a Catherine, por outro lado, também, podia ser aquela menininha boazinha e tal, a moça linda, idealizada. Não, mas ela é chata. Primeiro, na minha opinião, ela é chata. Ela é mimada. Ela é extremamente egoísta, sabe? Só pensa nela. Ela pensa sempre nela primeiro, né? Ela pensa no Heathcliff, mas é sempre nela primeiro. Ela é ciumenta. É tudo, parece mesmo uma menininha mimada, sabe? Então, é isso. A Emily Brontë, ela mostra essa parte das personagens, entendeu? Volto a dizer, idealizado, né? Mas não que não seja verdade, assim, mas é aquela... Eu digo idealizado porque tem aquele drama e tal. Vocês vão ver, quem lê o livro vai ver como a Catherine é totalmente dramática. Eu ficava, tipo... Catherine, sério, para de dar chilique, ela é histérica, sabe? Bom, como eu disse, né, essa obra é romantismo. É romantismo, não é romantismo? Pra quem não sabe, mas vocês deveriam saber, porque estuda na escola isso, o romantismo é dividido em fases. Então, esse romantismo é da segunda fase, aquela fase meio mal do século, byronismo, ultra-romantismo, sabe? Essa obra pertence a esse tipo de romantismo, que é o chamado romantismo de segunda fase, que é marcado por obras assim com teor mais sombrio, mais ligado à morte, ligado a coisas mórbidas e tal. E tem a ver com isso, essa história. É uma história, como eu disse, começa parecendo bonitinha, mas depois vai ver, gente, vocês veem o final, E a gente tem essa coisa das sombras, né, essa coisa sombria, desde a própria trama até a descrição do Monte dos Vendavais. E eu, aliás, entre Monte dos Vendavais e Morro dos Ventos Uivantes, eu gosto mais do nome Morro dos Ventos Uivantes, daquela coisa, tipo, imagina, um vento uivante que faz sabe quando tá tendo aquela tempestade e o vento faz aquele barulho medonho, sabe, parece filme de terror, tipo, esse nome me passa isso. Eu costumo não gostar muito dos nomes dublados, né, da dublagem dos nomes dos livros, mas dessa eu prefiro a do Brasil, como é muito boa. Pra quem não sabe, o nome em inglês, né, original é Wuthering Heights. Então, essa atmosfera mais sombria, menos idealizada, é um dos motivos, né, de ter sido mal recebida na época. Tá, então aí a gente, vendo esse livro, a gente se pergunta, então quem foi Emily Brontë? Por que ela escreveu uma obra dessas? A Emily, a Charlotte e a Anne são as três irmãs Brontë, famosas pelos seus livros. A Charlotte, muitos de vocês devem conhecer a obra Jane Eyre, da Charlotte. Eu não li ainda, mas quero ler. Tem da Anne também, eu esqueci o nome, tem um romance chamado Agnes Grey também. Acho que a Anne é a menos conhecida, né, mas enfim. Da Emily,
segundo o que falam, e muito do que falam foi a Charlotte que escreveu, inclusive tem um prefácio aqui, nesse livro, nessa edição que eu tenho, que é a edição da Leia, não é? É, da Leia. Guy Livro. Nessa edição aqui tem um prefácio da Charlotte Brontë falando, né? Porque o que acontece em torno da Emily? A Emily, ela era jovem quando escreveu esse livro, né? E também morreu jovem, morreu pouco depois, então ela nem viu a repercussão do próprio livro dela, coitada. A única irmã que viveu mais foi a Charlotte. E todo mundo se perguntava, nossa, mas como que uma menina que vivia isolada numa parte rural da Inglaterra, elas eram da região de, não sei se é região que se fala, mas é de Yorkshire, então era uma coisa meio rural ali, meio afastada, e ela não tinha esse contato com a sociedade e tal, elas viviam mesmo enclausuradas, digamos assim. E aí todo mundo pergunta, nossa, mas como que essa menina foi capaz de escrever isso e tal, não sei o que. Tem até umas teorias da conspiração que dizem que foi um outro irmão delas, né, elas tiveram outros irmãos, teve 2 irmãs mais velhas que morreram até antes de tudo isso, e tinha o irmão também, como chama? O Branwell. Tinha um irmão que ele era meio... Tanto é que tem um quadro famoso que ele pintou das irmãs, e ele ia se pintar, mas depois ele se apagou. Vou pôr aqui também pra vocês verem. E dizem que foi esse irmão aí que fez a obra, que não foi Emily coisa nenhuma e tal. É uma visão mais machista, né? Porque tipo, ela não poderia fazer, né? Mas ele poderia. Mas enfim. Mas aí é que tá, gente. Pesquisando mais a fundo, eu descobri, nem precisa pesquisar muito pra saber, mas a gente vê na internet que as irmãs Brontë, a família Brontë, na verdade, era muito ligada à literatura. Eles gostavam muito disso. E o pai delas tinha uma biblioteca vasta na casa deles, então elas liam muito, elas tinham mesmo muito contato com a literatura, então eu creio que foi por isso, foi através disso e lendo muitas coisas que a Emily conseguiu fazer isso. Não que ela tivesse copiado alguém, mas tipo, ela adquiriu conhecimento a ponto de fazer um romance desses, entendeu? Ela deve ter lido muita coisa, então não precisou de estar ali convivendo e tal, tanto é que às vezes nem iria escrever alguma coisa assim. É o que a própria Charlotte diz aqui no prefácio, no livro. Mas, gente, é genial, é um romance genial. E eu particularmente gosto muito, porque quando eu fui ler esse livro, eu falei, mais um daqueles romances, porque eu já ouvi várias meninas falando disso aqui e tal, ou 200 e eu ficava tipo, sério. Mas aí esse livro tava aqui em casa, eu falei, não, vou ler, vamos ler. Porque aquela coisa de falar, é um clássico da literatura inglesa, eu falei, não, é um clássico por algum motivo. E aí eu fui ler, e ainda bem que eu li, gente. Então, assim, eu gostei, porque em vez de ser aquele romance bonitinho, que tudo dá certo, é desgraça, mas não deixa de ser bonito. As coisas ruins também são bonitas, a tristeza é bonita, um fim ruim é bonito também, porque é a vida, gente, a vida. Se liga, a vida não é só coisa feliz, né? No começo até quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando, fiquei meio estranha, assim, porque o livro todo eu fiquei lendo meio com aquele preconceito, sabe? Mas aí depois eu pensei melhor e tal, sabe? Aí fui vendo algumas análises de outras pessoas também. E pensei melhor e sim, eu gosto dessa obra aqui. E voltando sobre a Emily, a Charlotte também no prefácio mostra ela como uma pessoa mais sombria. Isso eu já não sei se é verdade, também não sei o que dizer sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas algumas pessoas defendem que não. Mas diziam que das 3 irmãs a Emily era mais sombria e tal, então por isso que ela escreveu uma obra dessas. Eu creio que Jane Eyre deve ser uma coisa diferente disso aqui. Ainda não sei, mas pretendo ler. E isso aqui ficou tão famoso, gente, que ganhou até adaptações pra TV, cinema e fizeram até músicas. Tem uma música muito bonita, eu tava ouvindo até agora há pouco, que chama Wuthering Heights, da Kate Bush. E é muito bonita. Eu já tinha ouvido essa música, porque aquela musiquinha eu já lembro de ter visto, mas aí eu vi a letra mesmo muito bonita. E ela conseguiu pôr na letra da música a essência, assim, do livro. É mesmo muito bonita. Eu vou deixar o link aqui depois pra vocês verem também, é bem legal. E outra coisa, que até tá aqui na capa, mas eu não li por causa de... Muita gente vem ler por causa disso, né? Fala que é o livro preferido de Bella e Edward, né? Da saga Crepúsculo. Eu não sou muito fã disso, então... Mas parece que é o livro que eles gostam lá. Bom, então, pra concluir, gente, leiam. Tá aprovado. Leiam, não é perda de tempo ler um livro desses, tá? Não julgue o livro pela capa, e nem agora aqui, não é nem pela capa, mas pelas pessoas que leem. Não leiam, eu costumo fazer isso, julgar um livro pelas pessoas que leem. Não faça isso. Não vale a pena. E eu acho que vale a pena, mesmo se for um livro que no final você não vai gostar, não tem problema. Pelo menos você leu, você tem o que falar sobre ele, você tem embasamento pra dizer por que você não gosta desse livro. Tá? Então,
E é isso, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem mais comentários aqui, me contem, quem já leu, me conta o que achou, me conta aqui nos comentários. Quem quer ler também, me avisa aqui se quer ler, se ficou com vontade de ler depois desse vídeo. E se vocês quiserem mais resenhas aqui, gente, me digam, né, se vocês gostaram de ter resenhas aqui no canal. E se quiserem mais resenhas, me digam de quais livros que eu vou procurar ler e tal também. Eu já li alguns aqui, pretendo fazer mais, eu tenho uma listinha das que eu vou fazer. Mas é isso, e me sigam lá no meu Instagram pra ver mais coisinhas sobre mim e tal. Eu também posto muito das coisas que eu leio, dos meus livros, das coisas que eu tenho que ler pra faculdade. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!